aqui. Tá. Então, a aula de hoje vai versar sobre os fatores climáticos, vão ser esses elementos da natureza que interferem sobre o clima. Ah, esqueci de pegar o globo, peraí. Agora sim. Então, o que vem a ser os elementos e fatores climáticos? Fazer primeiro essa diferenciação conceitual. Os elementos climáticos são as propriedades físicas da atmosfera que nós utilizamos para caracterizar os tipos climáticos dos diferentes locais da Terra. E essas propriedades, em sendo propriedades físicas, a gente expressa elas em valores quantitativos. Então, todas elas a gente vai ter valores numéricos, elas não são variáveis qualitativas, né? A gente expressa elas em formato numérico. Tá? Então, esses elementos, essas propriedades da atmosfera que a gente usa para qualificar o clima, que são três considerados os elementos do clima: a temperatura, a umidade e a pressão. Tá? Então, eu preciso de valores numéricos de temperatura, de umidade e de pressão para poder caracterizar minimamente o tipo climático de um determinado local do nosso planeta. Tá? Perfeito. Os fatores climáticos vão ser as entidades da natureza que vão interferir nessa quantificação. Ou seja, quem é que faz a temperatura ser mais alta ou mais baixa? Quem é que faz a umidade ser mais alta ou mais baixa? E quem é que faz a pressão ser mais alta ou mais baixa? Tá? Os fatores vão ser aquelas entidades da natureza, aquelas características da natureza que vão interferir na variação dos valores que a gente vai obter para os elementos climáticos. Tá? E aí, quem serão os principais fatores climáticos? Cara, se você for analisar friamente, tudo que está sobre a superfície da Terra, algumas coisas que estão aqui embaixo da Terra, coisas que estão no espaço sideral, podem ser considerados fatores climáticos. Eles vão interferir de alguma forma sobre esses quantitativos. Tá? Mas vamos nos restringir aqui aos principais, aqueles que respondem pelo grossão do estado atmosférico que a gente obtém na nossa cotidianidade. Então vão ser a latitude, o relevo, a relação continentalidade-maritimidade, as correntes marítimas, a cobertura vegetal e a ação humana. Coloquei aqui, grosso modo, em ordem de importância, né? Ou seja, os fatores primordiais vêm do primeiro e aqueles que são um pouquinho, né, conforme vai reduzindo, grosso modo, a importância deles, vai ficando mais para o final. Tá? Então, na aula de hoje, a gente vai analisar a latitude, o relevo e a relação continentalidade e maritimidade. Na aula da quinta-feira, a gente vê os restantes. Tá? Então, a latitude. O que vem a ser a latitude? A definição de latitude é a diferença em graus entre um ponto qualquer da superfície da Terra e a linha do Equador. Então, se você for pegar o globo, você vai ter que a cintura, a maior cintura da Terra é a região da linha do Equador. Então, ali a gente toma como referência a latitude zero, o paralelo de valor zero. É onde a Terra é mais bojuda, tá? E aí você vai ter uma variação em graus para cima e para baixo dessa cintura do Equador, que vai variar de quanto? Do zero, que é o Equador, até 90 graus para norte e para sul. Por que 90 graus? Porque para você dar uma volta inteira seria 360, mas você dá 90 para cima, 90 para baixo. Ah, ficou só 180, não deu 360. Tá, mas tem outro lado da Terra. Tá? Por que a gente não considera que o outro lado da Terra seria valores de 180 a 360? Porque esse é o sentido que a Terra está girando, certo? Então, se você está numa latitude, vamos supor, 45 sul, tá? Mais cedo ou mais tarde, essa latitude vai estar voltada para o Sol. Você não precisa colocar
um valor diferente nela. Tá? Então, aquela cinturinha que está a 45 graus de distância do Equador vai ser a latitude 45. Não interessa se está de um lado da Terra ou de outro, porque se é o lado diurno ou se é o lado noturno, porque isso na Terra fica alternando o tempo todo. Quando a gente está falando de longitude, sim. Quando a gente está falando de longitude, não é a mesma coisa você tá do lado leste ou você tá do lado oeste. Tá? Então, por isso que vai ser a latitude, vai variar de 0 até 90. Então, você pode falar 90 norte, 90 sul, ou você pode utilizar também valor positivo e valor negativo. Tá? Então, a convenção é que para o norte é valor positivo, para o sul é valor negativo. Tá? Qual é a importância da latitude como fator climático? Ela vai ser o fator primordial para definir o nível de insolação que cada região da Terra vai receber. Tá? Por quê? Porque em função da curvatura da Terra e da inclinação do seu eixo de rotação, eu vou ter ao longo do ano uma variação na quantidade de energia que cada região da Terra vai receber. Tá? Então, isso em função da inclinação dela, eu vou ter uma alternância aí entre as estações, a quantidade de energia que cada região vai receber. Mas, em função da curvatura da Terra, eu vou ter que há regiões da Terra que não interessa que época do ano você está, ela sempre vai receber bastante energia, embora nem sempre a mesma quantidade, e vai ter regiões da Terra que sempre vão receber pouca energia, embora também não seja todo dia a mesma quantidade. Tá? Então, eu tenho essas duas variações aí em função da latitude. Uma variação na quantidade anual, né, o total de energia que eu recebo ao longo do ano, e uma variação sazonal. Né? Dentro do ano eu posso ter variações, né, do quanto que eu vou receber. Né? Desse total que eu recebo num ano, não é a mesma coisa todos os dias. Tá? Eu vou ter variações disso ao longo do ano. Tá? A latitude também vai ter um efeito importante sobre a precipitação. Então, existem latitudes da Terra que tem mais precipitação e existem latitudes mais secas, tá? Mas vai ser um efeito secundário aí da circulação geral e também influencia indiretamente na pressão, como um efeito secundário aí da circulação geral. Então, existem porções da Terra, faixas de latitude, grosso modo, que apresentam pressões atmosféricas mais altas e pressões atmosféricas mais baixas, o que vai ter efeito direto aí sobre os campos de precipitação do planeta. Mas isso a gente vai ver na aula de pressão ainda, tá? Qual é a questão aí da latitude com a distribuição de energia pelo planeta? Da distância que a gente está do Sol, a gente pode considerar que os raios solares eles incidem paralelamente à Terra e com a mesma intensidade. Então a gente pensa, os polos eles estão mais longe do Sol, então é por isso que eles são mais frios. Não. Na distância que a gente está do Sol, a eventual maior proximidade do Equador ou a maior distância do polo é irrelevante para serem os definidores dessa diferença que a gente tem de energia entre o Equador e o polo. Então não é isso que explica. O que explica é esse efeito aí da lanterna, tá? Vocês já devem ter percebido isso na cotidianidade de vocês, tá? Quando você tem a mesma lanterna, a mesma fonte de luz, você incidindo ela perpendicularmente a uma superfície, ela ilumina uma determinada área, tá? Se você inclinar a incidência desta mesma lanterna, eu vou ter que ela está iluminando uma área maior. A mesma fonte de luz, a mesma quantidade de energia iluminando uma área maior. Voltamos sempre ao problema do bolo. Né? Se é mais gente para comer o mesmo bolo, vai ficar uma fatia menor para cada um. Tá? Então, se eu tenho que o mesmo raio de luz ele está iluminando uma área maior, cada pedacinho aqui vai receber menos energia. Cada centímetro dessa superfície vai receber
menos energia, tá? Então, colocar uma fonte mais próxima do perpendicular, quanto mais próxima do perpendicular o raio de luz estiver, você vai ter que a energia está mais concentrada naquela área. Quanto mais inclinado esse raio de luz estiver, menor vai ser a concentração de energia nessa área. E vocês que foram bons alunos de astronomia, vocês se recordam que na hora em que eu passo das linhas dos trópicos, eu não tenho mais em nenhum dia do ano, para nenhum lugar da Terra, incidência perpendicular de energia solar. Tá? Então, dentro da região tropical, em algum dia do ano, vai ter, né, que seriam os equinócios no Equador, o solstício de inverno do hemisfério sul tá no trópico de Câncer, solstício de... isso mesmo. Solstício de inverno do hemisfério sul, o Sol está no trópico de Câncer, solstício de verão do hemisfério sul, o Sol está no trópico de Capricórnio. Então, entre os trópicos, em algum dia do ano você vai ter incidência perpendicular de radiação solar. Tá? Passou disso, dessa região dos trópicos, nenhum dia do ano você vai ter. Tá? Sempre o Sol vai incidir com algum tipo de angulação. Pode até chegar muito perto, aqui em Florianópolis, Porto Alegre, né? Chega perto ali de ser perpendicular, mas não é perpendicular, tá? Então, regiões da Terra em que os raios solares eles incidem perpendicularmente ou algo muito próximo disso, vão ter uma concentração maior de energia, tá? Regiões da Terra onde o Sol não vai incidir perpendicularmente, você vai ter uma concentração menor de energia por área. Isso é uma primeira justificativa de porque que as regiões equatoriais elas são mais quentes e as regiões temperadas, polares, elas são mais frias. Uhum. Aqui a gente tem um exemplo da variação que a gente tem da incidência de radiação solar no Brasil. Cara, a gente não tem noção, cara, do quanto o Brasil é grande. Cara, ontem eu tava vendo um meme no Facebook mostrando a distância que a gente tem do Acre pra Paraíba, né? Esses dois pontos extremos do Brasil, leste e oeste. Bicho, se tu joga isso pra Europa, é maior do que a distância de Lisboa até Moscou. Eu fiquei chocada, assim, tem hora que a gente pra pensar, falando, meu, olha o tamanho que é esse país, cara, é um negócio muito gigantesco, assim. Então, é um país muito gigantesco no leste e oeste, mas é um país muito gigantesco no sentido norte-sul também, né? Que é o que permite a gente ter uma diversidade climática tão grande. Então, você pega aí, o autor colocou 5 cidades brasileiras em diferentes latitudes e dá pra gente perceber muito claramente uma diferenciação na incidência de radiação solar entre elas. Então, vamos pegar aqui, Manaus, latitude 3. Ele coloca aqui a incidência da radiação solar no dia 22 de dezembro, solstício de verão do hemisfério sul, no dia 22 de junho, solstício de inverno do hemisfério sul. Tá? Então, aqui, no dia 22 de dezembro, os pontos mais extremos do Sol, eu teria que o raio solar faz uma altura máxima com o chão de 69 graus. No solstício de inverno, que é a posição mais longe possível de Manaus, o Sol, tá? Estaria de 63 graus a altura máxima do Sol. Então, entre verão e inverno, em Manaus, eu tenho aí uma diferença de 6 graus. Mais ou menos. 6 graus, aí a altura máxima do Sol, tá? Essa é a diferença entre verão e inverno. Agora a gente vai para Salvador. Tá? Em Salvador, latitude 13, você vê que no verão o raio solar faz uma altura máxima do Sol de 79 graus. Ué, professora, mas Salvador tá mais para sul. Como é que ele pode ter uma incidência no verão mais perpendicular do que Manaus? Justamente, onde é que o Sol está incidindo perpendicularmente no solstício de verão do hemisfério sul? Ele está no trópico de Capricórnio. Então, quanto mais próximo do trópico de Capricórnio você estiver, menor vai ser o ângulo que o Sol vai fazer com o zênite, ou seja, maior vai ser
a incidência, né, o ângulo que o Sol vai fazer com o chão, né, com o horizonte. Então, para esse mesmo dia, né, como Salvador está mais próximo do trópico do que Manaus, você vai ter que o Sol vai ficar mais próximo da perpendicular em Salvador do que em Manaus. Correto? Então, aqui a gente tem que ir em Salvador, o Sol está mais a pino no verão, né? O Sol está mais próximo de estar a pino no verão em Salvador do que em Manaus. Tá? Agora a gente vai para o inverno. No inverno, você tem que em Salvador, você tem uma altura máxima do Sol de 53 graus. Tá? Por quê? Solstício de inverno, o Sol está incidindo perpendicularmente sobre o Trópico de Câncer. Quem é que está mais próximo do Trópico de Câncer? É Salvador ou é Manaus? É Manaus. Salvador está mais para o sul. Então, você vai ter uma diferença maior aqui, tá? Comparado com Manaus, tá? E note aqui a diferença entre verão e inverno. Né? Para Manaus, dá quanto essa diferença? 79 para 53, dá 26 já, né? Já dá 26 graus de diferença. Você vê, ó, Manaus era 6. Salvador já vai para 26. A diferença entre o ângulo que a gente faz entre verão e inverno no Sol, em relação à superfície. São Paulo. São Paulo é cortada pelo Trópico de Capricórnio. Então, o que você vai ter? Que no verão, o raio solar vai incidir ali perpendicularmente. Tá? Vai atingir o 90 graus. Tá? Você olha e fala, meu, é lógico, né? São Paulo está mais para o sul, como é que ele pode receber? Sim. São Paulo, no solstício de verão, recebe mais energia do que Manaus. Né? Ah, mas São Paulo não é tão quente quanto Manaus, não é tão quente quanto Salvador. Exato, isso na média do ano. Mas você pode ter dias do ano em que você vai ter São Paulo muito mais quente do que essas regiões do Brasil. Então, na média do ano, Manaus, Salvador recebem mais energia. Sim, mas pode ter dias do ano em que São Paulo ou outras cidades mais ao sul vão ganhar. Tá? Então, 90 graus no verão. Agora, olha aqui no inverno. Solstício de inverno. Solstício de inverno, o Sol está no Trópico de Câncer. E São Paulo está no Trópico de Capricórnio. É o oposto. Então, a altura máxima do Sol vai ser de apenas 43 graus. Então, você tem uma diferença aí de 47? 47 graus já da incidência da radiação solar entre o verão e o inverno. Tá? Curitiba. Curitiba você já saiu do trópico. Curitiba está a 25 graus sul. Tá? O raio solar faz aqui um ângulo de 88 graus com a superfície. Essa é a altura máxima do Sol. Então, já não é perpendicular. Saiu do trópico, você já não vai ter incidência perpendicular. Então, Curitiba, o Sol fica bem mais próximo do pino no verão do que em Manaus. Sim, é possível. Tá? Mas isso não significa que na média do ano, né, esse valor se mantenha. Porque você vai para o inverno, olha o que acontece em Curitiba. A altura máxima do Sol aqui é apenas 41 graus. Tá? Então, eu vou ter de 88 para 41, 47? É? Isso mesmo? Uhum. Tá certo essa conta, gente? Tá. 47 graus a diferença de incidência de radiação solar entre do ângulo da altura máxima do Sol entre o verão e o inverno para Curitiba. Tá? Forno Alegre. Forno Alegre está a uma latitude de 30 graus sul. Então, você tem aqui no verão o ângulo incidir a altura máxima do Sol aqui em 84 graus. Tá? Agora, você vai para o inverno. Qual é a altura máxima do Sol aqui? Que ele faz com a superfície? 36 graus apenas. Ah, então isso dá uma diferença pra gente de 48, é isso? 48 graus já entre o verão e o inverno, a altura máxima do Sol. Então percebam
que quanto mais próximo do Equador, não necessariamente você vai estar, aliás, não está, né, com a maior incidência de radiação solar no verão. Quanto mais próximo do Equador, você vai ter o maior ângulo ali de incidência, o maior ângulo de altura máxima do Sol quando você estiver próximo do equinócio. No equinócio, o Sol está incidindo perpendicularmente sobre o Equador. Mas considerando solstício de verão e solstício de inverno, que seriam os pontos extremos da posição do Sol, quanto mais para o sul, né, quanto mais você aumenta a latitude, maior vai ser a diferença entre a altura máxima do Sol, entre o verão e o inverno. É isso que explica a sazonalidade climática que a gente vai ter entre esses locais. Tu vai para Manaus, cara, não tem sazonalidade ao longo do ano. É aquele calor desgramado o dia inteiro, o ano inteiro. Tá? Tu vai para Porto Alegre, aí você vê a diferença entre o verão e o inverno. Aí a tendência é essa diferença ir se acentuando conforme você vai aumentando a latitude. Tá? O Brasil é legal que dá para você perceber isso bem claramente, cara. Um país muito grande no sentido norte-sul. Em termos planetários, o que isso vai significar? Tá? Que existe uma faixa, uma região ali próxima da região equatorial que recebe muita energia ao longo do ano. E existe uma faixa no planeta, na verdade duas, né? Porque uma no hemisfério norte, outra no hemisfério sul, que vai receber menos energia. Então, na média, grosso modo, quanto mais próximo do Equador você estiver, maior a quantidade de energia que você recebe ao longo do ano. Não necessariamente todos os dias, mas ao longo do ano. Tá? E conforme você vai indo para longe, vai se afastando do Equador, você vai tendo que, na média do ano, você vai recebendo, né, cada vez menos energia. Tá? Então, existe uma região do globo que mais ganha energia do que perde, e existe uma região do globo que mais perde energia do que ganha. Tá? Qual é o limite entre essas regiões? É mais ou menos a faixa de 40 graus de latitude, tanto para norte quanto para sul. Tá? Então, passando um pouquinho ali ainda do trópico. Tá? Então, essa faixa aí, mais ou menos de 40 norte a 40 sul, é uma faixa que eu tenho no planeta em que ocorre superávit energético anual. Ou seja, uma região do planeta que mais recebe energia do que perde. Tá? Porque a gente também perde energia, né? A gente produz nuvens, a gente tem geleiras nessas regiões, então bate energia e volta para o espaço. Tá? Mas, no cômputo geral, mais ganha do que perde. Passou disso, de 40 a 90 norte e de 40 a 90 sul, eu vou ter déficit energético, ou seja, são regiões que mais perdem energia do que ganham, em termos de radiação solar. A lógica te levaria a crer que se você tem uma região que está mais ganhando do que perdendo e outra que está mais perdendo do que ganhando, essas regiões elas deveriam estar aumentando continuamente a sua temperatura ou diminuindo continuamente a sua temperatura. Então, próximo do Equador eu devia ver um planeta cada vez mais quente e próximo do polo eu deveria ver um planeta cada vez mais frio. E, no entanto, não é isso que a gente verifica. Ah, o Equador é quente? Sim. O polo é frio? Sim. Mas eles não estão continuamente ficando cada vez mais quentes e o polo também não está ficando continuamente mais frio. Tu consegue manter um equilíbrio ali, minimamente, de um ano para outro. Por que isso acontece? Porque essa energia que está no planeta, ela não fica parada. Ela vai circular, que foi o que a gente estudou na aula passada, nesses mecanismos de transferência de energia. Então eu tenho vento, eu tenho chuva, eu tenho frente fria, eu tenho furacão, eu tenho corrente marítima, tem um monte de coisa no planeta que vai transportar essa energia da região equatorial, que tem esse superávit energético, para as regiões onde tem déficit. De tal forma que as regiões de superávit energético não vão ficar continuamente mais quentes, nem as regiões onde ocorre déficit vão ficar continuamente mais frias. Tá? Então podemos supor a Terra assim, realmente como uma máquina térmica. Ela vai levando energia de onde tem mais para onde tem menos. Tá?
Diante disso, a gente vai ter então que existe uma região da Terra que é mais quente, uma região da Terra que é mais fria e no meio dela uma região que é mais ou menos. Tá? Que aí é o conceito da divisão do nosso planeta em zonas climáticas, tá? Que foi primeiro estabelecido pelo Aristóteles, esse conhecimento, com base em quê? O Aristóteles reparou que conforme você ia indo mais para sul, na Grécia, ia ficando mais quente. E conforme você ia indo mais para norte, ia ficando mais frio. Lembrando que a Grécia está no hemisfério norte. Então ele imaginou que existiria na Terra, né, conforme você fosse indo para o sul, né, uma zona tão quente, mas tão quente, mas tão quente, que seria impossível de viver lá. Ele chamou de zona tórrida, né, que seria um calor de torrar mesmo. Tá? E conforme você fosse indo mais para norte, também existiria uma região tão fria, mas tão fria, mas tão fria, que também seria inabitável. Tá? Eles não conheciam bem o planeta, nem as nossas possibilidades tecnológicas para o futuro. A gente sabe que a gente consegue viver tanto no Equador quanto no Polo. Mas isso não invalida o argumento do Aristóteles. Então ficaria assim na Terra. Tá? Eu teria aqui a Terra com o Equador, tá? Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico, Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico. Relembrando o que acontece em cada um desses paralelos: Equador, incidência perpendicular do Sol nos equinócios. Trópico de Câncer, incidência perpendicular do Sol no solstício de verão do hemisfério norte, que é 21 de junho. Círculo Polar Antártico, ocorrência do Sol da meia-noite no solstício de verão, 21 de junho, para eles.